Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro A Epístola de Paulo aos Colossenses, dos nossos irmãos João Penise e Braia, publicado pela editora Vida Cristã. Vamos iniciar hoje o capítulo 12, que fala sobre a vida velha e a vida nova, que compreende Colossenses 3, de 5 a 17. E diz o seguinte: o livro de Colossenses, como outros livros do Novo Testamento, ensina as doutrinas profundas do cristianismo, que devem produzir efeito prático na vida diária do seguidor de Cristo. O procedimento do homem é resultado direto de sua maneira de pensar e de sua compreensão da natureza da vida. Mudar o modo de pensar de uma pessoa é mudar também seu comportamento. Por isso, há muitas ênfases no Novo Testamento sobre a doutrina cristã, porque ela transforma a conduta dos cristãos. Neste estudo de Colossenses, já vimos a ênfase dada à doutrina de morrer com Cristo e de ser ressuscitado com Ele para a nova vida. O batismo é descrito no capítulo 2 como sepultamento e ressurreição com Cristo, como o momento em que o homem se despoja da carne e começa a buscar as coisas lá do alto. De acordo com o capítulo 2, versículo 20, o cristão já morreu para os rudimentos do mundo. Contudo, a natureza carnal é tão forte que tem a tendência de reativar-se. A natureza terrena foi morta no batismo e o pecado, na mesma ocasião, foi perdoado, perdendo o poder de condenar o cristão. Porém, esta é uma batalha contínua e, por isso, o cristão deve continuar a matar a natureza terrena que tenta ressurgir em seu coração. Abre aspas. Farei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fecha aspas. O pensamento que se acha aqui no versículo 5 é a devoção total, a ponto de considerar mortos os desejos e as ambições pessoais. Antes da conversão e batismo, o corpo do cristão era dedicado aos propósitos terrenos e às práticas e atitudes más. A natureza antiga está morta e não deve voltar a agir. O corpo, que era o instrumento pecaminoso do homem carnal, deve ser o templo do Espírito Santo e um instrumento de serviço a Cristo. O cristão verdadeiro faz questão de dedicar o corpo a Cristo e de recusar-se a ceder às tentações carnais. Depois segue-se uma descrição de algumas das características da natureza terrena que devem morrer. A primeira é a prostituição. A mesma palavra é traduzida em outros trechos como incontinência, imoralidade e impureza. Seu significado básico é a imoralidade sexual. Inclui o adultério, a imoralidade sexual de pessoas casadas e também a incontinência de pessoas não casadas. Relações ilícitas entre solteiros ou até noivos são incluídas como atos de prostituição. É um vício que deve morrer para o cristão. A verdadeira expressão e satisfação do impulso sexual acha-se somente no casamento e são realizadas entre o marido e a esposa que se unem em um matrimônio e amor para formar um lar. Qualquer outra expressão é prostituição da capacidade bela e significativa que Deus deu ao homem. A segunda característica da natureza terrena é a impureza, indicando o despudor de uma vida sexual dissoluta e libertina. Ainda mais, o versículo diz, entre aspas, paixões lascívia. É
emoção ou desejo corrupto que conduz à prostituição e à impureza já mencionadas. O cristão deve aniquilar essa paixão e, ao mesmo tempo, acabar com os atos imorais e impuros que ela produz. Quem alimenta essa paixão acaba sendo vencido porque é um desejo ingovernável e indomável. A próxima palavra é ainda mais geral: desejo maligno ou desejo do que é errado e proibido. O desejo maligno é a paixão lasciva e a paixão lasciva são as fontes íntimas dos atos de imoralidade e impureza, capaz de conduzir o indivíduo às piores perversões. Em Romanos 1, 24 a 27, Paulo usa palavras semelhantes para descrever a sensualidade, a corrupção e a torpeza do pecado do homossexualismo. A avareza é a quarta característica da natureza terrena que deve morrer. Nós, normalmente, entendemos que avareza quer dizer desejo de acumular riquezas, amor pelo dinheiro. Mas a palavra significa mais do que isso. A ideia de avareza está incluída com toda a certeza, mas ela, além disso, a palavra na língua original do Novo Testamento quer dizer desejo voraz de ter mais do que tem e mais do que deve ter, e especialmente de ter o que pertence a outrem. Se é desejo de dinheiro, conduz ao roubo e à luxúria. Se é de fama e de honra, conduz à ambição desmedida, que leva a pisar nos outros. Se é de poder, conduz à tirania. E se é desejo pelo corpo de outra pessoa, conduz à imoralidade sexual. O versículo 5 também diz que avareza ou cobiça é idolatria porque presta culto aos deuses falsos. O deus das riquezas, o deus do sexo, o deus da fama, etc. Em vez de render-se a Deus, a idolatria leva a pessoa a querer usar Deus para seus próprios fins e tentar conseguir o que quer de Deus, em seus próprios termos. A cobiça e a avareza fazem exatamente isso. Você já conheceu alguém que tenha procurado oferecer culto a Deus, não porque quisesse submeter-se a Ele, mas porque queria conseguir alguma coisa de Deus? Vida melhor, emprego, saúde ou algo assim? O que importa para a pessoa não era a vontade de Deus, mas seu próprio desejo de obter vantagens. E a pessoa dizia que se Deus lhe concedesse os favores, ela então serviria a Deus. Nesse caso, o Deus da pessoa não é o Pai Celestial, mas a própria cobiça. No versículo 6, lemos sobre as consequências de continuar andando na prostituição, na impureza, na paixão lasciva, no desejo maligno e na avareza. Deus se opõe à desobediência, à dureza e ao pecado do homem e manifesta a sua ira na punição. O Novo Testamento diz que Deus é amor, mas ao mesmo tempo ensina sobre a ira de Deus revelada contra a impiedade e a perversão dos homens. Romanos 2, de 5 a 8. O verbo vem está no presente e indica que a ira de Deus ou as consequências da vida carnal pode vir no presente e não necessariamente só no dia final. A ira de Deus pode manifestar-se nesta própria vida. Deus pode deixar os homens entregues a si mesmo, desfrutando as consequências da sua própria iniquidade. Obrigado por acompanhar a leitura. Se você está gostando da leitura desse livro, a Epístola de Paulo aos Colossenses, compartilhe ele com mais pessoas para que nós possamos entender o que Paulo está escrevendo aqui
para a igreja em Colossos. E se você tem alguma dúvida da Bíblia, escreva para mim, ronaldozm@gmail.com. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo. Terei o maior prazer de sentar com você e estudar a Bíblia. Se você mora longe, a gente pode fazer isso também pelo celular, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?